Só que para você conquistar esse estágio de conseguir quase que sobrevoar os problemas, sabe? Os problemas estão acontecendo, você está imersa neles, mas você consegue levantar um pouco a cabeça assim da água, você consegue fazer um pequeno sobrevoo sobre os problemas, olhar de cima. Você precisa ter algumas características fortalecidas em você, entende? Então, quando eu digo que amor próprio é algo construído, é porque ele parte de várias habilidades que você vai precisar fortalecer, aprender, fortalecer, caso você já tenha aprendido, aprender, caso você não tenha aprendido, né? Porque para muita gente que está me ouvindo agora, isso é uma baita de uma novidade, tudo isso que eu estou falando. Para outras pessoas não é, porque já tem todas essas características, já sabem de tudo isso, mas não sabem muito bem como fortalece isso. E são algumas características, né? Você precisa, por exemplo, ou aprender ou fortalecer a sua capacidade de se auto-perdoar. Sim, auto-perdão. Porque quando você o tempo todo se cobra demais, quando você fica internalizada na sua cabeça uma mulher perfeita, que mantém tudo em ordem o tempo todo, que nunca se atrasa para um compromisso, que nunca comete um erro, uma gafe, alguém que o tempo todo sabe de tudo e de todos, né? Que controla todas as circunstâncias, que acredita que é capaz de controlar tudo. Sabe essa mulher que caiu aí nessa armadilha de acreditar que ela tem um controle da vida? Essa mulher se cobra demais. E essa cobrança faz com que ela não perdoe nenhuma falha dela. Ela não perdoa. Quando ela falha, porque ela vai falhar, ela é humana, quando ela falha, aquela falha é como se fosse uma facada nela, sabe? Ela se destrói, ela se machuca. Então, quando você não sabe se perdoar pelas suas falhas, quando você não consegue olhar para a sua própria dimensão de alguém que não está no controle o tempo todo, e que bom que seja assim, alguém que falha, que comete erro, você não vai conseguir perdoar ninguém. Porque se você não perdoa você mesmo, quem você vai perdoar? Ninguém. Então tudo do outro passa a ser muito, nossa, muito difícil de engolir, né? Você não consegue dar conta da falha, por menor que seja da falha do outro, né? O outro tem que ser perfeito, ele tem que estar à sua altura, né? Então se você não consegue se perdoar, se você não consegue abrir espaço dentro de você para confrontar com a sua própria condição humana, que é falha, você não consegue ter esse olhar carinhoso para outra pessoa. E aí os relacionamentos ficam muito difíceis de acontecer. Essa é um primeiro ponto. Uma outra é que você precisa, se você quer ser alguém com autoestima elevada, você precisa aprender a reconhecer gatilhos seus. Gatilhos mesmo. Gatilhos que disparam a sua raiva. Gatilho que dispara o seu cansaço. Gatilho que dispara a sua insatisfação. Gatilho que dispara a sua irritação. Você precisa saber os seus gatilhos. Você sabe, isso parece uma coisa muito intuitiva, né? Algo assim, ai Sheila, você está me falando algo que com certeza eu sei meus gatilhos. Eu vou te falar que não é tão com certeza assim não, tá? Olha, eu trabalho emoções minha e das pessoas pelo menos há 21 anos, né? Porque há 21 anos eu sou psicóloga e eu trabalho exaustivamente como psicóloga nesses 21 anos, com psicologia clínica. E já estive em todas as esferas de trabalho que você imaginar. Já estive dentro da empresa, já estive dentro do hospício, já estive dentro do consultório, eu faço mentoria, eu trabalho online, eu tenho curso online. Então, assim, eu conheço várias das dimensões de trabalho, como que as pessoas vão se comportando. Eu conheço as pessoas. E eu mesma, porque é inevitável, é impossível você trabalhar com a emoção das pessoas e não trabalhar a sua própria emoção, né? Eu mesma só fui sacar que eu tinha um gatilho da irritação há pouco tempo atrás, ouvindo uma pessoa falando sobre isso, me despertou, sabe? Acendeu uma luz na minha cabeça, eu falei, uau, eu acho que isso acontece comigo. Um gatilho que é quando eu tô suada, quando eu tô com calor,
eu fico extremamente irritada. Só que eu não sacava isso. Eu simplesmente ficava irritada. Sabe aquela irritação que às vezes você tem? Que você diz assim, nossa, eu tô irritada e não sei do quê. Nossa, me bateu uma onda de irritação aqui, eu tô com vontade de matar um, mas não sei, não tem motivo, não é por nada. Vou te dizer, tem motivo. É por alguma coisa. Só que essa coisa nem sempre é alguma coisa grande que você fica imaginando, é porque a gente tem essa tendência, né, a criar uma coisa grande, né, achar que é o outro, que foi uma situação. E às vezes é uma coisa simples, é simplesmente um mal-estar seu, no seu corpo, no meu caso era calor. E eu comecei a sacar que todas as vezes que eu ficava irritada, eu comecei a testar isso, porque eu testo as coisas, eu ia tomar banho. Comecei a testar e fiquei irritada. Antes de eu pensar qualquer coisa, eu vou tomar um banho. Pronto, eu tomava um banho e me refrescava. Já ficava outra. O meu humor mudava completamente assim, ó, num estalar de dedos, sabe? Isso começou a fazer tanta diferença na minha vida que hoje, quando eu começo a ficar irritada, a primeira coisa que eu faço é fazer uma pausa, sabe? Se eu estiver em casa, eu vou tomar um banho. Se eu não estiver em casa, estiver no meu trabalho, eu vou no banheiro, eu vou molhar meu rosto, eu vou molhar a nuca, eu vou tentar me refrescar de algum jeito, sabe? Eu tento usar isso a meu favor. Isso é um gatilho. O calor é um gatilho para minha irritação. E não é tão intuitivo assim você sacar essas coisas. Você precisa de autoconhecimento para sacar essas coisas, percebe? E depois que você tem o autoconhecimento, que você já sacou, você precisa implementar isso, porque isso é um power up. Sabe? Quem joga videogame sabe isso, né? Que tem lá o Mario, aí tem o cogumelo vermelho, tem o cogumelo verde, cada um desses cogumelos dá lá um potencial para o Mario. Então, é o power up. Esse power up, ele é aquele pequeno comportamento que você pode ter que vai transformar o seu dia, que é capaz de mudar o seu estado mental, o seu estado de humor, sabe? Isso tudo é ter amor próprio, porque você está ali cuidando de você para que você seja a melhor pessoa para o outro, né? Esse outro pode ser seu parceiro, pode ser seus amigos, pode ser o mundo, né? Pode ser você melhor no trânsito, por exemplo, né? Isso é ter amor próprio.